Beleza, galera? Vamos nessa? Olha só, Direito Constitucional 1, nós estamos falando da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, não é isso? Vocês fizeram um trabalho, estou lembrado, ficaram de me entregar na aula seguinte nós já não tivemos aula, mas eu espero que vocês estejam com esse trabalho aí. Olha só, antes de tudo, quer dizer para vocês o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Eu já cobrei isso de vocês são importantes para mim e vocês já viram que eu considero a turma uma família e eu espero que essa família possa se reunir muito em breve novamente, presencialmente, tá bom? Então se cuida, faça a sua parte. Enquanto isso, vamos usando aqui a nossa plataforma que a faculdade nos oferece para que as aulas continuem, para que a gente possa continuarmos juntos aí, fazendo conhecimento, né? Dividindo experiências e o conhecimento vai surgindo através dessas nossas experiências por aqui. Tenham em mãos, quando forem visualizar esse vídeo, a Constituição da República e o seu trabalho, tá bom? Aquele seu trabalho sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais e a Constituição. E aí a gente vai acompanhando aqui. Aqui eu já separei alguns artigos que eu usarei como exemplo para vocês e ao invés de eu ficar procurando na Constituição, então eu já deixei alguns separados aqui e aí a gente vai lendo. E à medida que eu for lendo aqui, você vai conferindo aí na sua Constituição, tá bom? Pessoal, olha só. Nós partimos do princípio que a Constituição ocupa o topo da cadeia normativa, o topo do arcabouço normativo brasileiro, não é isso? Nós já falamos disso em aula, da supremacia da Constituição. Então veja, nós estamos tratando de normas constitucionais, quais sejam aquelas que estão no topo do ordenamento jurídico. E no topo do ordenamento jurídico nós sabemos que estão tanto as normas constitucionais por estarem contidas no texto constitucional, como aquelas que fazem parte do bloco de constitucionalidade advindas dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Tudo isso é considerado para nós como normas constitucionais. Bom, nós sabemos que ao elaborar, e aqui eu vou partir da Constituição, ao elaborar essas normas constitucionais, o Constituinte de 88 não poderia pormenorizar cada norma dessa, tratando da sua normatização até no caráter infraconstitucional, né? Ele não poderia fazer isso dentro da Constituição e deixou para que o legislador infraconstitucional fizesse no processo normativo ordinário. Tá bom? Então, quer dizer, não daria para a gente destrinchar cada princípio daquele, cada norma daquela, quanto à sua aplicabilidade, quanto à sua eficácia, dentro do corpo da Constituição. Por maior que fosse a Constituição, isso não seria possível, né? Nós teríamos vários compêndios, tratados e etc. para falar sobre isso. Então, o que fez o Constituinte? No que foi possível, ele delongou um pouco mais, e em outras questões ele lhe garantiu o direito, mas disse, olha, para que você tenha acesso a esse direito, o legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, vai tratar disso, tá bom? Ou seja, o Congresso Nacional vai tratar de regulamentar partes, trechos dessas leis, para que você tenha um acesso a essa lei, para que ela tenha aplicabilidade e alcance a sua eficácia. Tá certo? Então veja só, dentro dessa classificação da eficácia e da aplicabilidade das normas constitucionais, a doutrina traz para a gente uma classificação básica. Aqui nós partiremos da classificação do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva classificou de que forma a aplicabilidade das normas constitucionais e sua eficácia. Ele disse, olha, nós temos normas de eficácia plena, nós temos normas de eficácia contida e nós temos normas de eficácia limitada. E é sobre isso que nós vamos tratar. O que seriam então essas normas de eficácia plena, essas normas de eficácia contida e essas normas de eficácia limitada? Vocês sabem que eu sou cegueta, então vou precisar colocar o óculos, tá bom? Olha só.
que nos dizem? O que nos diz o professor José Afonso da Silva quanto a essa aplicabilidade da norma? Ele diz que as normas constitucionais de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata, direta, integral. Ou seja, as normas constitucionais de eficácia plena, desde que nascem, já produzem efeito. Ou seja, ela já produz o seu efeito jurídico constitucional, ela já produz efeitos no mundo jurídico, mas já produz, em alguns casos, também o efeito na vida das pessoas. Elas são auto-aplicáveis. O que quer dizer isso? Ela não precisa de nenhum outro instrumento intermediário para garantir a sua aplicabilidade. Nasceu, já começa a gerar efeitos. Ela traz em si todos os elementos jurídicos constitucionais necessários para a sua aplicação imediata, para que ela gere efeitos imediatamente. Quer ver um exemplo? Olha só, o artigo 1º da Constituição, que eu separei aqui para vocês, diz assim, ó, a República vocês estão cansados desse artigo 1º, eu sei. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. O que o artigo 1º está fazendo aqui? Ele está trazendo para a gente os fundamentos da República, de forma clara e direta. É fundamento da República a soberania, é fundamento da República a cidadania. E aí vai. Não tem aqui exigência de nenhuma lei para regulamentar isso. É aplicação direta, é autoexecutável. Beleza? Nasceu, já gera esses efeitos. Olha, um dos fundamentos da República aqui, o pluralismo político. Não precisa de lei para tratar disso. A Constituição da República já está nos garantindo esse pluralismo de ideias e de ideologias políticas e de ideologias políticas, ok? Mais um exemplo, o próprio artigo 2º, continuando aqui, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, pronto. É de aplicabilidade imediata. É autoexecutável, não precisa de ter lei para nos dizer que esse aqui é o Poder Executivo, esse aqui é o Legislativo, e ele vai funcionar dessa forma. Não, a Constituição já nos trouxe isso. Olha, nós temos uma divisão tridimensional do poder, pronto, acabou, do jeito que está escrito no artigo. Quer ver mais? Eu separei um outro artigo aqui, o artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento de naturalização, sentença transitada em julgado. O que está tratando aqui? Está tratando aqui de direitos políticos. E o artigo vai direto, ó, é vedada a cassação de direitos políticos. Nós podemos ter a perda ou a suspensão. E ela elenca aí um rol de situações. Ou seja, aplicação direta, imediata, não precisa de lei mediando isso aqui. É até bom a gente tratar disso. O que é a aplicação imediata? É aquela que não precisa de nenhum intermediário, que não precisa de nenhum meio. Ela fala por si, ela vai direto ao assunto. E o que seria uma aplicação mediata? É aquela que precisa de um meio, de um agente meio, de alguém que faz a ligação de uma coisa a outra. Fechado nisso? Imediato, direto, mediato. Precisa de um intermediário. Beleza? Fechado nisso então. Compreendemos aí as normas constitucionais de eficácia plena? Tá? Vamos repetir as características. As normas constitucionais de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata, não precisa de uma lei no meio, não precisa de um agente no meio. Ela tem aplicação direta, tão logo ela entra em vigor, ou lá na Constituinte, no poder Constituinte originário, ou aqui no derivado, por meio de uma emenda, nasceu, foi publicada, começa a valer. Tem aplicação direta, ou seja, ela não precisa de nenhuma outra lei para que ela tenha eficácia e que ela tenha vigor. Ela é integral, tá bom? Então tá bom, normas de eficácia plena, dei alguns exemplos aí. Que mais, hein? Eu vou dar mais um último... Não, tá bom, acho que de exemplo depois eu mando o material, vocês vão caçar o exemplo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, já estamos em 10 minutos. Bom, a segunda classificação do professor José Afonso
diz das normas constitucionais de eficácia contida. Olha aqui, eu vou usar as mãos. Eficácia plena e eficácia contida, ó, fechada. Vamos ver se de longe fica melhor. Eu tenho normas de eficácia plena e tenho normas de eficácia contida, ó. Ela vai até determinado limite, beleza? Olha só. Essas normas de eficácia contida, elas também são autoaplicáveis, elas também têm aplicabilidade imediata, ou seja, elas não precisam necessariamente de uma lei no meio para que ela gere eficácia. Contudo, ela permite uma regulamentação. Lá nas leis de eficácia plena, como ela é direta, ela é auto-aplicável, ela não permite complementação. É assim que ela é e ela já gera seus efeitos de maneira imediata. Aqui, as normas de eficácia contida, elas também têm aplicabilidade imediata, mas elas permitem uma complementação. Elas permitem que o direito ali assegurado ao cidadão possa ser limitado, possa ser contido. Tá bom? Quer dar um exemplo disso? Olha só. No artigo 5º, nós temos inúmeros incisos do artigo 5º que trata dessa limitação. Mas vamos ver um. Olha, às vezes, vale dizer que a lei que vai conter, que vai estabelecer ali um limite para esse direito estabelecido por meio de uma norma de uma norma contida, de uma norma constitucional de eficácia contida, pode vir por meio de uma lei. Essa contenção pode vir por meio de uma lei, mas pode vir dentro da própria Constituição. Veja só, olha o que nos diz aqui o artigo 5º. Veja, o artigo 5º, inciso 12. Vou ler para você e você me acompanha. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas. Não é esse que eu queria. Vamos tentar de novo aqui, deixa eu ver. Não é esse artigo que eu queria. Bom, o inciso que eu queria aqui é o que trata da propriedade, né? Do direito de propriedade. A Constituição fala no artigo 5º que você tem o direito à sua propriedade. A propriedade é sua, só que ela tem, por outro lado, um papel social. E aí dentro da própria Constituição, no artigo 25, diz assim, ó, no caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Veja, a propriedade é sua, mas o seu direito está sendo limitado dentro da própria Constituição. Você tem o direito à propriedade privada, mas a própria Constituição, no inciso 25, está limitando isso. Outro, o inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. A propriedade é sua, mas a lei estabelece limites. Se essa propriedade não estiver obedecendo esse caráter do interesse social, se ela não estiver cumprindo o seu papel social, a sua função social, você pode ser desapropriado. E não é a lei que diz isso, é a própria Constituição que limitou aqui o seu direito, certo? Então há uma limitação no direito. A Constituição te garante, mas como a norma de eficácia contida, esse direito pode ser limitado. Vamos ver mais? Olha só, esse aqui é um exemplo que todo mundo cita quando está dando essa aula, mas eu vou dizer para vocês também. No artigo 5º ainda, o inciso 13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Beleza? Beleza. Mas dentro do próprio artigo há uma limitação. Olha, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é isso, pessoal? Olha só. Todo mundo pode ser o que quiser, certo? Certo. Mas para ser advogado, tem que fazer a faculdade de Direito e tem que passar na OAB. Para ser médico, todo mundo pode ser? Claro, seja o que você quiser, desde que você faça medicina e esteja regulado pelo Conselho Regional de Medicina, esteja inscrito. Quero ser contador? Posso? Posso, desde que eu faça ciências contábeis e esteja inscrito no CRC. Entendido isso?
Então, a Constituição te dá o direito, te dá a liberdade, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Você pode ser o que quiser, nos termos da lei. Então, a lei vai conter esse direito, estabelecendo limites, estabelecendo parâmetros para o exercício dessa atividade. Eu posso ser o que eu quiser, desde que esteja nos termos da lei. Eu posso ter a profissão que eu quiser, desde que eu atenda os requisitos que a lei vai trazer. Ou seja, essa lei vai conter, de certa forma, o seu direito de ser qualquer coisa, de ser em termos profissionais. Entendido isso? Então, a norma constitucional originária vai te dar o direito a alguma coisa, ou a algo, ou a algum programa, e a lei vai limitar isso. Olha, pode, desde que obedeça a lei baseado nisso, nisso e nisso. Mais algum exemplo? Deixa eu ver se eu consigo trazer para você aqui. Bom, é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, etc., salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Veja, a Constituição te garante sigilo de correspondência. A sua correspondência é sua e é inviolável a sua comunicação. Porém, pode ocorrer casos em que esse direito vai ser contido. Durante uma investigação criminal, por exemplo, a lei vai estabelecer alguns casos de limitação a esse seu direito. Tá bom? Bom, acho que é isso. Deu para entender? Relativa à eficácia contida. Na eficácia plena, ela nasceu, já opera todos os seus efeitos, não precisa de lei. E nem ela admite ser regulamentada por lei. É aquilo, pronto, acabou. Na eficácia contida, ela nasce, te dá o direito, mas permite que a lei a complemente para trazer limitações a esse direito. Ok? Fechado nisso? Então vamos lá, as normas de eficácia limitada. Olha, as normas de eficácia limitada de caras não são auto-aplicáveis, né? Elas precisam de uma complementação. Se, por um lado, a norma de eficácia plena não precisa e nem admite complementação, a norma de eficácia contida, ela nem sempre precisa, mas ela admite. Ela admite ser regulada por lei. Aqui, nas normas constitucionais de eficácia limitada, elas não são auto-aplicáveis. Elas têm aplicação indireta, ou seja, elas exigem complementação. Ao contrário da plena, que não aceita, da contida, que não exige, mas aceita, as normas de eficácia limitada, elas exigem uma lei. Ou seja, o Constituinte originário nos garantiu um direito. Para ter acesso a esse direito, necessariamente eu preciso de uma lei infraconstitucional que vá trazer, que vai garantir, que vai regulamentar, que vai trazer até a mim o acesso a esse direito. Fechado nisso aí? Olha, exemplo. Essas normas de eficácia limitada, elas possuem duas divisões, no segundo conceito do professor José Afonso da Silva, que são normas constitucionais de eficácia limitada, definidoras de princípios institutivos. Então nós temos dois tipos de norma constitucional de eficácia limitada: as normas definidoras de princípio institutivos e as normas de eficácia limitada definidoras de programas ou de princípios programáticos, tá? Ou de normas programáticas. Vamos ver a primeira? Normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios institutivos, ou organizatórios, ou organizativos. São aquelas que dependem de lei para dar corpo a institutos jurídicos e a órgãos ou entidades do Estado previstos na Constituição. Veja só um exemplo, o artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do Estado. Então, para tratar da organização, da instalação, da criação de órgãos, de institutos, dentro da organização do Estado, essas normas
de eficácia limitada, definidoras de princípios institutivos, organizatórios, organizativos. Vai tratar da organização dos órgãos, das instituições, dos instrumentos para o Estado trabalhar. Exemplo, 33. A lei disporá sobre a organização administrativa judiciária dos estados e territórios. Estados e territórios não. Tire estados, só dos territórios. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Claro. Artigo 9. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, questões... Está tratando aqui de um órgão, né? de um ente público, Conselho da República. Então, toda vez que nós formos tratar da criação de órgãos, de institutos, que são instrumentos administrativos a serviço da República, nós estaremos diante de uma norma limitada, definidora de princípio institutivo, porque vai tratar da organização dos órgãos, dos ministérios, das secretarias. Fechado? Bom, e as normas constitucionais de eficácia limitada, definidoras de princípios programáticos, ou simplesmente normas programáticas, né? O que vai trazer aqui? São aqueles princípios que estão consignados pelo Constituinte dentro da Constituição de 88, ou depois por meio das emendas constitucionais, que vão tratar de programas a serem desenvolvidos pelo Estado, de programas a serem desenvolvidos pela República, dessas finalidades que a República tem, dos seus objetivos, do que vai ser feito para frente. Olha, não dá para prever tudo dentro da Constituição. Então ela estabelece programas e esses programas serão regulamentados por alguma lei. Veja, se nós formos lá no artigo 3º da Constituição, diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, etc. O que está fazendo aqui? São normas de caráter programático. Aqui está a garantia nestes incisos. Porém, para que a sociedade seja livre, justa e solidária, como está no inciso 1º, a lei vai ter que estabelecer parâmetros para isso. A lei vai tratar dessas liberdades, a lei vai tratar da solidariedade, da justiça, a lei vai tratar do desenvolvimento nacional, a lei vai tratar da erradicação da pobreza, Bolsa Família, renda básica, geração de trabalho. Não dá para colocar isso tudo aqui dentro. Só que o que o legislador fez, o Constituinte fez? Ele trouxe os princípios programáticos. É a partir daqui para frente, a lei vai complementar isso e transformar o que é só um programa numa realidade efetiva no mundo jurídico e com efeitos sociais. O que mais? Artigo 6º, olha, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, são direitos. Mas se a lei não vir aqui tratar de que forma nós teremos acesso à moradia popular, por exemplo, de que forma nós executaremos nosso trabalho, CLT está aí para isso, né? Consolidação das leis do trabalho, proteção à maternidade e à infância, nós já temos aí, proteção à infância, o ECA, lei, tá? Então, nessa questão das normas de eficácia limitada, definidoras de princípios programáticos, dentro da Constituição, o Poder Constituinte elabora os programas a serem desenvolvidos para frente, para o futuro. E eles serão levados a termo por meio de uma lei que vá complementar isso aqui, que vá regulamentar isso aqui. Então veja, pessoal, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas exigem complementação. Elas só terão eficácia, elas só terão eficiência dentro daquilo que o legislador, dentro daquele objetivo, daqueles princípios que o legislador pensou ao colocar isso aqui, se tiver uma lei para colocar isso em eficiência. Pensa, eu te dei uma casa, mas essa casa está do outro lado do rio. Você só terá acesso a esse direito que é esta casa se alguém construir a ponte.
Então há uma exigência de construção de um caminho para que você alcance o seu direito. O direito já foi garantido, mas o acesso a ele depende de uma regulamentação, de uma complementação, de uma norma, de uma lei. Beleza? Sem essa norma, sem essa lei, o seu direito está limitado. Você não terá acesso a ele. Pessoal, espero que tenha contribuído com isso, com este assunto. Dentro deste assunto, nós temos ainda outros quesitos a serem tratados. Eu vou pensar de que forma a gente pode fazer isso, talvez um outro vídeo complementando esse aqui. O que eu faço aqui é só tentar trazer uma luz para que vocês, com base no trabalho que já foi feito, na atividade que já foi desenvolvida e agora com essa nossa teleaula aqui, você consiga clarear um pouco as coisas. Beleza? Abraço fraterno, se cuida. E olha, vou tirar o óculos para falar, ó, olho no olho, se cuida, tá bom? Não é brincadeira, a coisa é séria. Outra coisa, eu preciso que você acesse o Moodle, a nossa plataforma que a faculdade disponibilizou. É por meio da sua presença no Moodle que eu vou contabilizar a tua presença como se você estivesse em sala de aula. Fechado nisso? Vou deixar lá material, vou deixar lá a atividade, você vai acessando e a gente vai se falando. O meu WhatsApp está à sua disposição. Qualquer dúvida, eu estou aqui e fique com Deus. Abraço.